Só para levantar a bola de várias críticas que são comuns à ciência brasileira. Vem de várias fontes, seja de governo, seja da imprensa. Né? A ciência brasileira não se interessa por inovação, por patentes, que a ciência brasileira somente está interessada em publicações científicas e papers, que os pesquisadores brasileiros deveriam se dedicar mais à produção de patentes e menos às publicações, que os docentes e pesquisadores que interagem com a indústria deixam de fazer ciência e publicar, que as universidades e agências que estimulam seus pesquisadores a interagir com empresas prejudicam seu engajamento na pesquisa básica, que a avaliação dos pesquisadores pelas universidades e agências levam em conta apenas a produção de papers e que gastamos muito e produzimos pouco. Isso é muito típico de se encontrar em vários ambientes, não é, estas críticas. E eu queria abordar um pouquinho esses temas hoje. Próximo, por favor. Primeiro, olhando para os fatos. Né? Próximo. Nós temos observado grandes avanços na ciência brasileira em todos os seus aspectos. Essa matriz de gráficos sumariza de forma muito rápida o que tem acontecido. O primeiro gráfico à esquerda, no topo, é o número de grupos de pesquisa. Estamos finalizando agora o novo censo do DGP, e esse número ultrapassa os 45 mil grupos já. O número de publicações, que representava menos de 0,5% há 30 anos atrás de todas as publicações mundiais, e hoje já é 2,7%, na média, em muitas áreas muito mais do que isso, é o segundo gráfico. O terceiro, número de mestres e doutores, hoje estamos formando 45 mil mestres, mais de 15 mil doutores todos os anos. As matrículas na graduação, esse primeiro gráfico à esquerda na segunda linha, que tem um crescimento extraordinário nos últimos 10, 15 anos, em função de várias políticas que promoveram a inserção de alunos no ensino superior. Temos mais de 7,2 milhões de alunos matriculados no ensino superior no Brasil. Isso é um avanço extraordinário. Orçamentos crescentes, seja do Ministério da Ciência e Tecnologia, esse primeiro gráfico à esquerda na terceira linha, do CNPq, que aproxima-se agora de 3,7 bilhões de reais por ano, da CAPES, que já passa de 6 bilhões de reais por ano, da FAPESP, que já passa de 1 bilhão de reais por ano, da FAPEMIG. Temos mais de 3 milhões e meio de currículos hoje registrados na base Lattes. Esses são os fatos da ciência brasileira que mostram que a ciência fez aquilo a que tinha sido instada a fazer, que é criar um sistema nacional de ciência e tecnologia. 60 anos atrás, quando nós tínhamos o CNPq sendo criados, ou há 80 anos atrás, quando essa universidade foi criada, nós não tínhamos ciência praticamente sendo feita no Brasil. A ciência brasileira se estabeleceu nos últimos 60, 80 anos. O próximo. Temos outros problemas, é claro. Os fatos no que diz respeito à inovação. Um aprofundamento na nossa dependência em setores de média alta e alta densidade tecnológica. Ali é o déficit na balança comercial de 5 grandes segmentos, como tecnologia da informação e comunicação, setor farmacêutico, setor químico, setor do complexo industrial da saúde. Hoje, mais de 80 bilhões de dólares em déficit na nossa balança todos os anos nesses setores. O número de patentes, estamos lá na 61ª posição no índice global de inovação, enquanto estamos na 13ª posição no índice de patentes. Temos ainda um número de pesquisadores por milhão de habitantes que é abaixo da média mundial, embora crescente. Temos o último gráfico em forma de pizza à direita, embaixo, aonde estão os nossos doutores. Olhando para todos os doutores formados entre 96 e 2008, em 2006, portanto, num período de 10 anos, foram 85 mil doutores, quase 77% deles estavam empregados em 2008 em educação, ou seja, nas próprias universidades. Não ainda temos doutores suficientes atendendo às demandas e às necessidades da indústria. Próximo. Vamos comparar com o que acontece em outros países. Quer dizer, será que cabe às universidades, essencialmente, liderar a criação de patentes? Vamos olhar o que acontece nos Estados Unidos. Na lista dos 500 maiores depositantes de patentes, aonde estão as universidades americanas? A primeira a aparecer na lista é o Sistema de Universidades da Califórnia. Está na posição 52. O poderoso MIT aparece apenas na posição 110. Próximo. Vamos olhar para o caso brasileiro. Vamos fazer a comparação da lista dos maiores depositantes. Aqui eu não estou olhando para os 500, estou olhando para os 10 maiores depositantes de patentes no Brasil, entre
os 10 principais depositantes, 7 são universidades. A USP está lá no terceiro lugar no acumulado deste período. Então a pergunta cabe bastante: será que cabe às universidades fazer mais patentes? Ou será que cabe às universidades mobilizar o setor produtivo aonde o universo das patentes acontece? Mais dados, vamos lá. Patentes e publicações, o que diz a literatura científica. Esse estudo da Holanda foi interessante, o último aqui relatado, que aborda o problema do chamado skilling problem, ou seja, será que quando eu começo a fazer patentes, eu desvio o rumo da universidade e ela diminui a sua inserção? E o dado é absolutamente o inverso, certo? Dizendo que quando mais você se envolve na produção de patentes, aumenta a sua produção científica. Próximo. E nós já temos no Brasil exemplos de sucesso de como transformar conhecimento em riqueza. Na verdade, se a gente olhar tudo de bom que aconteceu no nosso país nos últimos 50, 60 anos, a gente vai achar a ciência por trás. E as universidades brasileiras. Próximo, são exemplos conhecidos. No setor de óleo e gás, Petrobras é uma empresa traço que só começa a, de fato, ter relevância quando faz um centro de pesquisa e o coloca no meio de uma grande universidade, do lado de um excelente programa de pós-graduação. Próximo. Esse é outro exemplo importante, não é mesmo? Nós não tínhamos uma indústria aeronáutica e só conseguimos fazê-la, isso foi por recomendação dos colegas do MIT. Querem fazer uma indústria aeronáutica? Faça primeiro uma grande escola de engenharia, uma escola civil de engenharia. Criou-se o ITA e, sem dúvida, 15 anos depois, do outro lado da cerca, nasce essa grande empresa que hoje é líder mundial. Terceiro maior produtor mundial de aviões. Próximo é o exemplo talvez mais impactante, que é o do agronegócio, já foi citado aqui pelo Luiz. 1960, 1950, o Brasil tinha 85% dos brasileiros vivendo no campo, e ainda assim éramos importadores de alimentos. 60 anos depois, temos só 15% dos brasileiros vivendo no campo, 85% de nós vivemos nas cidades, e somos o maior exportador de alimentos, com uma agricultura que não podia se utilizar das informações que vinham do hemisfério norte, porque a agricultura temperada é completamente diferente de uma agricultura tropical. Isso se faz com grandes escolas de agronomia, entre elas a nossa gloriosa Exalc, e uma apropriação desse conhecimento na forma de uma empresa, Embrapa, que, em colaboração com estas universidades, tem produzido toda essa transformação que a gente observou no nosso país. Eu quero aqui destacar que há grande correlação entre produção científica e sucesso econômico dos diferentes países. Se o Brasil produz 2,7% em média das publicações mundiais, no agronegócio ele publica 8,8%. É o nosso segmento de maior contribuição proporcional no que diz respeito às publicações do mundo inteiro. Veja que interessante, se a gente olha nos outros países, a correlação é a mesma. Qual é a maior contribuição mundial da Índia? É na química. 6,4% dos papers da Índia dos papers em química saem da Índia, que tem uma indústria química e farmacêutica de alta complexidade. Da China, é ciência dos materiais, computação e engenharia. Mesma coisa na Coreia. Portanto, há alta correlação entre a capacidade de produção de conhecimento e os nossos sucessos econômicos. Próximo. Qual o grande desafio da ciência brasileira e do Brasil? É consolidar a liderança na economia do conhecimento natural. Não podemos pensar que produzir petróleo não tem tecnologia, que produzir grão de soja não tem tecnologia. Tem altíssima tecnologia que nos torna competitivos nesse mercado. Avançar em direção à economia do conhecimento, fazendo-a no formato de uma transição para a economia de baixo carbono e sustentabilidade ambiental. O professor Zé Goldenberg, há muitos anos, tem publicado um trabalho seminal sobre leapfrog, ou seja, não precisamos repetir a história dos países desenvolvidos, que foi buscar o desenvolvimento com desconsideração para as questões ambientais. A gente pode fazer essa transição de formato diferente e acho que essa é uma oportunidade única que a gente tem aqui no nosso cenário de desenvolvimento. E nada disso teria sentido se a gente não trabalhar com a erradicação da pobreza e aprofundamento do processo de distribuição social e regional da renda. O Brasil foi feito para todos os brasileiros e a ciência tem que exercer esse seu papel central de trazer bem-estar para a população. Próximo. Qual o futuro da ciência brasileira?
Precisamos melhorar a qualidade, impacto, relevância da ciência que fazemos, maior atenção aos grandes desafios nacionais, internacionalização, inovação e patentes, na medida adequada, apoio aos jovens pesquisadores, melhor aproveitamento dos investimentos em infraestrutura para pesquisas, preparação de pessoal qualificado para inovação nas empresas, esse que é um dos pontos importantes. Quando eu penso em interação universidade-empresa, o principal produto não será necessariamente a patente que vai nascer daquele projeto, ou o produto que vai nascer dali. O principal resultado são as pessoas, são os doutores, alunos de iniciação, mestres que saem do laboratório tendo como aspiração não apenas fazer um concurso para uma universidade, mas ir trabalhar no setor privado, seja como um produtor de conhecimento, seja como um proprietário inovador de uma empresa startup. Próximo, por favor. CNPq, nos últimos 4, 5 anos, diversificou. Deixou de ser uma agência de fomento do MCTI, recebendo dinheiro do MCTI para fazer seus investimentos, e passou a ser uma agência de fomento do país. Portanto, hoje, todos os outros ministérios decidem por ações de investimento em pesquisa e desenvolvimento através do CNPq. Concluindo, a ciência brasileira está pronta para atender a demanda por pesquisas aplicadas à solução dos grandes desafios nacionais. E eu dou um exemplo. São 10 editais em que o CNPq lançou em parceria com outros ministérios. Por exemplo, o MDA queria um edital para trazer pesquisas sobre tecnologias adequadas para assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrária. O que eu faço para dar sustentabilidade e tecnologia competitiva para um pequeno produtor brasileiro? Quem tem que decidir isso? Vamos fazer pesquisa sobre o assunto. Então, lança-se um edital. E veja, eu lancei um edital, tive 113 propostas apresentadas para apoiar 35 com os 40 milhões previstos no edital. Aqui eu tenho pesquisa sobre aprimoramento dos métodos construtivos do programa Minha Casa Minha Vida. Eu tenho editais sobre saúde bucal, editais sobre prematuridade, editais sobre doenças pulmonares específicas, doenças negligenciadas, enfim. Basta a gente dar oportunidade e a ciência brasileira vai responder. Eu vou parar por aqui. Eu acho que depois, na discussão, a gente pode aprofundar esses temas. Muito obrigado. Vamos passar agora ao professor Hernan, que vai olhar as coisas mais numa perspectiva da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que quando a gente quer estimar o impacto da pesquisa, tem pelo menos duas questões que são absolutamente essenciais para estimá-la. Primeiro é a quantidade e depois o respeito que o mundo tem por essa quantidade. Agora, um sistema de indicadores tem que, pelo menos, identificar duas vertentes. A qualidade, do ponto de vista acadêmico, e a relevância social daquilo que é produzido. Estimar o impacto científico envolve ver como que ideias geradas produzem novas ideias. Impacto social pode ser, por exemplo, estimado medindo como que as ideias produzidas têm um impacto nas políticas públicas e como que as ideias produzidas têm um impacto em economia, em desenvolvimento econômico que seja equitativo e sustentável. Vejam que o reconhecimento de nosso impacto social é essencialmente feito por grupos externos à universidade. Próximo. Agora, como que você mede a nossa posição no mundo? Bom, esse é um exemplo. Esse é o último ranking. Nós estamos na posição 77 entre as 100 melhores universidades do mundo.